Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Cabala Prática Sem Mistérios. Esse livro foi escrito por Meg Whitehouse, contém 103 páginas divididas em 15 capítulos e foi publicado no ano de 2013 pela editora Pensamento. Em sua introdução, a autora esclarece que se ela tivesse sido apresentada para um livro como esse que ela escreveu, ela poderia ter se sentido melhor com as questões envolvendo o cristianismo e o misticismo judaico. Ela diz ainda que logo que a mãe dela soube que ela estava estudando sobre Cabala, ela foi consultar lá o sacerdote cristão na intenção de esclarecer o que seria isso e etc. E ele disse que ela estava envolvida então com bruxaria e coisas desse tipo. Então todo o estudo sobre a Cabala fez então ela se relacionar melhor com essas religiões, tanto o cristianismo quanto o judaísmo, e perceber que então a Cabala não é uma religião e portanto não contrapõe esses grupos religiosos, né, por si. Ela não se pretende ser um sistema de confronto a essas religiões. Isso é uma coisa que as pessoas costumam confundir bastante, a diferença entre sistema, religião e muitas vezes até seita. Muitas vezes quando eu falo sobre a minha religião, as pessoas falam assim, não, mas isso é uma seita. Então as pessoas têm muito essa dificuldade de entender essas diferenças no campo religioso, que muitas vezes você usa um determinado sistema, como é o caso da Cabala, e a gente vai entender aqui do que se trata a Cabala, especialmente em termos mais modernos e ocidentais, e por que então que esse sistema, né, essa forma de organizar pensamentos e práticas, etc., através dela própria, não entra em confronto com essas religiões instituídas. Isso não quer dizer que essas religiões vão considerar esse sistema, no caso aqui a Cabala, como algo aceitável. É como o sacerdote lá disse, né? É bruxaria, coisa do demônio, etc. Porque a partir da perspectiva da religião, o sistema pode ser algo demoníaco, mas a partir da perspectiva do sistema, a religião não é algo demoníaco, não é algo a se confrontar necessariamente. No primeiro capítulo nós temos a pergunta: o que é a Cabala? Cabala, a palavra Cabala em hebraico significa receber, é um sistema. Então é importante frisar isso, é um sistema de entendimento da religião, do universo e da vida de uma forma geral, esotérico, oriundo do judaísmo, que tem por base principal, modernamente falando, um diagrama chamado Árvore da Vida, e que por ter essa origem judaica pode ser usado principalmente, mas não exclusivamente, para entender então muito dessas religiões abraâmicas, ou seja, do próprio judaísmo, do cristianismo e do islamismo. E aí na página 14 ela classifica algumas das práticas espirituais cabalísticas. Ela então coloca a contemplação e a entoação dos nomes de Deus em hebraico, a representação da árvore da vida como uma mandala, a meditação contemplativa para descobrir e curar aspectos da nossa psique interior, a teurgia, magia sagrada dos anjos, a astrologia, a compreensão dos níveis do ego, do ser, da alma e do espírito, o estudo dos textos bíblicos em busca de padrões relacionados à árvore da vida, a interpretação da vida e da história por meio da árvore da vida, observando tanto nossos padrões individuais como o desenvolvimento da humanidade, o debate levando ao maior entendimento e crescimento espiritual. Eu vou seguir aqui o fluxo do livro, né, conforme ela colocou os capítulos. Então, para quem não é familiarizado com o conceito da árvore da vida, eu vou deixar para explicar um pouco mais à frente no vídeo, né? Mas eu já coloquei o gráfico aí para quem nunca viu, não souber exatamente do que se trata, é esse gráfico aí. É importante dizer que os capítulos eles foram organizados pela autora
parece que de forma gradativa, no sentido do conteúdo e do tamanho deles próprios. Então, a primeira impressão que eu tive quando eu comecei a ler esse livro foi que os capítulos eram muito curtos, né? Obviamente o livro é muito pequenininho, é bem fininho, tem 103 páginas e 15 capítulos. E os primeiros capítulos muitas vezes têm uma ou duas páginas, às vezes frente e verso. E eu falei, bom, será que é o livro inteiro assim? Mas conforme ele vai se desenvolvendo, o conteúdo dos capítulos vai aumentando. Acho que ela fez isso intencionalmente, né, para não dar um susto no leitor que está pegando esse livro e que é um novato total pro assunto. O capítulo 2 se chama então A Teoria do Fio Vermelho, que é onde ela fala que alguns cabalistas usam uma pulseira vermelha para evitar uma olhada, etc. Alguns artistas até já chegaram a aparecer publicamente usando, como é o caso da Madonna e etc. Mas que nem todos os cabalistas aceitam esse tipo de prática, né, porque consideram superstição. O capítulo 3 se chama O Jogo dos Números. E aqui ela vai trazer a importância que os números desempenham dentro do contexto cabalístico. Então, é uma coisa que você vai ver frequentemente quando se trata do estudo da cabala, a utilização de números. Tanto contas sobre quantidades mesmo de coisas, seja de palavras e descrições de contextos, por exemplo, na Bíblia, você vai ter tantas tribos, tantos mandamentos, e esse é um dos elementos que compõem a cabala. Então, a gente começa a entender aqui que a cabala representa esse conjunto, né, de tradição esotérica judaica originalmente, e que esse sistema ele é subdividido em matérias que existem dentro dele. Uma dessas matérias, né, em se tratando de números, ou um desses elementos, é então a gematria. Então nós vimos que a cabala é o conjunto, né? Existe um gráfico que é usado para representar as explicações dadas por esse sistema, que é então a árvore da vida, e que uma das matérias estudadas dentro desse sistema é então a gematria, que é o quê? É aquela matéria que vai transformar palavras em números e vai conceber então, falando de uma maneira geral aqui, que palavras que resultem numa mesma soma, elas são em essência uma mesma coisa. Então, por exemplo, se você, no caso de Telema, por exemplo, existe a gematria da palavra Telema, né? Telema em grego significa vontade e ágape significa amor, né? Tanto o Telema quanto o ágape resultam em 93. E isso dá o entendimento, segundo os termos cabalísticos gemáticos, de que vontade e amor são em essência uma mesma coisa, porque ambas resultam em 93. Então, a partir dessa premissa, isso vai ser usado para fazer uma série de análises dentro do contexto bíblico e dentro das várias questões na qual a cabala é utilizada. E aí, ela elenca aqui alguns pontos sobre essa questão. Na página 17 ela fala sobre o 10, por exemplo. 10 se refere aos 10 círculos ou sefirô da árvore da vida, que representam 10 aspectos diferentes de Deus e de nós mesmos e os 10 mandamentos. 4 representa os 4 níveis de existência. A árvore se repete nos 4 níveis que correspondem aos 4 elementos primários: terra, água, ar e fogo. 10 vezes o 4 representa um ciclo completo de vida, a extensão de tempo para se completar um projeto ou para a passagem de uma geração. Temos os 40 anos do povo hebreu e os 40 dias de Jesus no deserto. O número 4 também representa os 4 naipes do tarô. 12 também é sagrado, representa as 10 sefirô unidas à não sefira da At, sobre a qual falaremos mais tarde, e ao observador, você. 12 também as tribos de Israel, e são 12 os signos do zodíaco. 3 se refere às 3 sefirô principais, que são conhecidas como a tríade superior,
e que representam os primeiros atributos de Deus. Daí surge a primeira ideia de trindade e o conceito dos aspectos masculino e feminino do Deus Uno. 7 representa as 7 sefirot inferiores e também o conceito de 4 mais 3, 4 mundos ou níveis, 3 aspectos do divino. O Apocalipse fala de 7 igrejas, 7 selos, 7 espíritos, 7 trombetas. 22 é o número de letras do alfabeto hebraico, o número de caminhos entre as sefirot na árvore da vida e o número das cartas dos arcanos maiores no tarô. Então a gente começa a destrinchar todo esse conceito numérico, né, e ver as relações que existem. E aí muitos vão dizer que essas coisas não são coincidências, né? Essas coisas foram pensadas pelos indivíduos que escreveram esses textos ou criaram esses sistemas, como é o caso, por exemplo, do tarô. O quarto capítulo se chama A Tradição Oral. E aqui ela vem falando então sobre o fato da Cabala ter sido durante muitos e muitos anos sido transmitida apenas através da via oral e que não sofreu alterações então graças à estrutura da árvore da vida e as sefirot, e que a meta é estar alinhado com Tiferet. E que, além disso, a Cabala pode ser aplicada por qualquer um, independentemente da religião. Ela fala ainda que a nação judaica foi a primeira a crer num Deus único, há controvérsias sobre isso, ok? E que ela também se tornou pública graças à divulgação na imprensa e que também graças aos ocultistas, né, que depois das perseguições contra os judeus na Idade Média passaram a utilizá-la. O capítulo 5 se chama então o sistema luriânico da Cabala. Então aqui ela vem falando sobre esse indivíduo, né, esse cabalista chamado Isaac Luria, e ela fala assim na página 26. Luria revelava que, quando Deus criou o mundo, um erro foi cometido e levou à quebra das sefirot ou vasos que transmitiam a luz da criação. Então, uma pausa aqui para a gente entender uma coisa. Existe o diagrama da árvore da vida. Cada esfera daquela, cada bolinha daquela, se chama sefirá. E o conjunto, ou seja, o plural de sefirá é sefirot. Então sempre que a gente está falar de sefirot, a gente está falando desses círculos, dessas esferas que compõem a árvore da vida. Sefirá é então o singular, é cada uma. Então, Luria revelava que, quando Deus criou o mundo, um erro foi cometido e levou à quebra das sefirot, ou vasos que transmitiam a luz da criação. Os cacos desses vasos estilhaçados, conhecidos como clifot, tornaram-se uma forma exterior de mal que ataca o bem. Isso respondia à incessante questão de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esse é um conceito muito parecido com o do diabo retratado no cristianismo. Teve seu auge na Idade Média e fortaleceu a sintonia entre os místicos cristãos e o novo sistema luriânico. Antes dessa revelação, a Cabala acreditava que a criação havia sido perfeita e que a fonte de todos os males era o mau uso do livre-arbítrio. Com o interesse moderno na lei da atração, o conceito de responsabilidade e conscientização dos efeitos das emoções em nossa vida ressurgiu juntamente com o ensinamento anterior da Cabala. E aí ela vem falando então sobre a complexidade do sistema luriânico, né, que é o sistema de Cabala então desenvolvido por esse indivíduo, e que ele não permitia que os seus discípulos então escrevessem os seus ensinamentos, etc., o que não deu certo, porque eles então escreveram mesmo assim, e que esse livro então não vai se aprofundar nessa questão justamente porque ele tem um objetivo de tratar sobre todas essas questões gerais, né, que compõem então o universo cabalista. Mas então existe esse caminho, né, da cabala luriânica, e existe também um outro que ela classifica aqui como mais próximo dessas ideias modernas que existem sobre lei da atração e etc., que é a cabala toledana. E ela não considera que haja um sistema certo ou errado, mas apenas maneiras de enxergar o mundo. Uma vai tratar mais das consequências e questões da vida como
como questões oriundas do próprio interno, né, do próprio, como consequências do próprio indivíduo. E outra vai considerar então que existem forças externas que então atacam esse indivíduo, né, ou que podem vir a atacar. O capítulo 6 se chama A Origem da Árvore da Vida. Ela vem dizendo então que a Árvore da Vida se fundamenta no conceito do menorá, que é aquele candelabro judaico, e que as conexões entre os dois elementos, né, a Árvore da Vida, conforme o gráfico né, mostrado aqui, e o menorá são conhecidos desde muito tempo, já eram difundidos nos primórdios do cristianismo, por Santo Irineu, passando pelo rabino Moshe Chaim Luzzatto, Zev ben Shimon Halevi, e acredita-se que essa representação moderna que nós temos então da Árvore da Vida seja então uma adaptação desse conceito do menorá feita por Isaac Nehor, mais comumente conhecido como Isaac o Cego, e ele teria então, ele junto de seus discípulos seria o responsável também por difundir as ideias e explicações sobre questões de karma, reencarnação e o nome das Sefirot. Então acho que aqui cabe a gente tentar fazer uma associação, tentar fazer uma correspondência do conceito, né, sobre essa questão da árvore da vida e tudo mais. A ideia se fundamenta basicamente sobre esse conceito de que existe um princípio, né, de criação de tudo aquilo que existe. Então é importante salientar que, embora o conceito fale, por exemplo, sobre a questão universal, né, por exemplo, da questão do universo, da criação do universo, ele pode se aplicar também à explicação de como o homem surge e como uma ideia surge, como qualquer coisa que se manifesta no universo surge. Então por isso que a Cabala ela acaba sendo tão diversamente usada, né? Porque o conceito, o sistema, ele acaba sendo muito genérico. Embora ele seja de origem judaica, quando ele chega aqui no Ocidente e passa a ser difundido, as pessoas tiraram a questão religiosa, né, judaica, e passaram a usar o sistema de forma genérica muitas vezes. Então também vai ficar conhecida como a Cabala hermética, né, por ser uma cabala diferenciada dessa cabala judaica e presa aos conceitos do judaísmo. Então, para quem não é familiarizado com nada desse conceito, né, da questão da árvore da vida, etc., vamos esquecer por um segundo a questão do diagrama, né, e tentar pensar na ideia de como a coisa é pensada. Imagina que existe uma montanha. E essa montanha ela é uma montanha que ela não tem nada além dela própria e o local onde ela está, ok? Inicialmente. Então ela é feita de pedras e etc. Bom, e as forças da natureza estão ali, né? E lá do topo da montanha, por questões desconhecidas, começa a surgir uma fonte, né? Começa a sair uma água lá do topo. E essa água que começa a sair, ela vai saindo, até o ponto que, do ponto onde ela está, ela transborda. E ela forma uma espécie de lago, né? E aí ela transborda. Nisso que ela transborda, ela começa a percorrer um outro caminho e forma então um outro lago. E aquele outro lago vai enchendo. E ele vai enchendo, até o ponto que ele também transborda. E aí a água que transborda dele começa a vazar e forma um terceiro lago. E esse lago também transborda, porque a fonte continua jogando água. E quando ele transborda, dessa vez ele encontra um caminho que vai para dentro da montanha. E lá dentro da montanha também se forma um lago, sendo que de fora ninguém vê. Porém, ele também transborda. E aí cria-se uma nova fonte. E dessa nova fonte cria-se um lago
do lado externo, de novo, e assim vai. Nisso, criam-se 11 lagos, porém, só 10 são visíveis. Os 3 lá de cima e os 7 de baixo. O décimo que na verdade é o 11º, né, o lago que fica que fica no chão, ou seja, que recebe todo o influxo de todos os lagos que compõem essa montanha, ele fica ali concentrado. Ele já não tem mais para onde ir. E todos esses lagos, eles começam então a transformar tanto o ambiente dessa montanha quanto da terra. Então a terra é nutrida e coisas começam a nascer e tudo mais. A vida se desenvolve. E essa montanha é dividida em quatro climas. Ela tem 4 tipos de climas. Então o clima lá do topo ele é mais quente, porque ele está mais próximo do sol. O segundo é onde estão as nuvens. O terceiro é onde tem mais água. E o último é onde tem a terra, né? Mas tem um lago ali. É importante lembrar também que todos os elementos estão em todos os espaços. Então o que são esses lagos na nossa correspondência aqui? Esses lagos são o que a Cabala vai entender por Sefirot. Ou seja, cada lago é uma sefira, é uma esfera da árvore da vida. Então existe a fonte, né, que a gente poderia chamar de Deus, que é Keter, e dessa fonte surge então toda a criação, né, que são esses lagos. Cada lago ele vai ter uma característica própria. E então eles são diferentes porque eles estão em diferentes graus dessa montanha. E as influências dos elementos, o topo é mais próximo do Sol, então ele é mais quente. O segundo nível ele é cheio de nuvens. O terceiro é onde está a maior concentração de lagos, então ele é mais cheio de água. E o quarto tem mais terra. Por quê? É onde a montanha está apoiada, é a terra. Então esses elementos também vão influenciar e vão compor as características desses lagos. Então cada lago vai receber um nome diferente. Cada sefira então da árvore da vida, dessa montanha, tem um nome próprio. E existem os seres humanos. Os seres humanos eles estão ali, vivendo naquela terra. Alguns muito distantes desse lago, outros mais próximos desse lago. Alguns nunca ouviram falar desse lago, mas existe um que alguns acreditam que foi o único capaz de escalar essa montanha e conhecer esses lagos. E esses que acreditam nisso vão dizer que só ele pode fazer isso. Só ele pôde fazer isso e que nenhum outro mais pode fazer isso. Portanto, eles ficam ali na borda desse lago, desse último lago, chamando pelo nome dele e adorando as ideias que criaram em cima dele. Esses não são os cabalistas. Os cabalistas vão acreditar que, embora um ou alguns indivíduos possam ter subido esses lagos e chegado até o topo dessa montanha, você também pode fazer isso. E esse é então o objetivo da Cabala. A volta para esse topo, que seria então a fonte de toda a criação. Então o conceito é basicamente esse, de que embora a Terra ela receba todo o influxo desses lagos, né, ou seja, das Sefirot, ela está distante dessa fonte, que está no topo dessa montanha. E, portanto, para alcançar a perfeição, a volta ao sentido original, o religare e a busca por Deus, você tem que empreender nesse caminho de volta, passando por cada um desses lagos
e aprendendo, etc. Isso significa o quê? Isso significa que, como a gente ilustrou aqui, né, é uma montanha, entre aspas. Então, existem desafios diversos, né? Mas para cada desafio existe a compensação de você estar em contato com uma água sempre mais pura. Então, quando você volta para o lago anterior, você está cada vez mais próximo dessa fonte original da qual alimenta a todos nós. Então, espero que essa ilustração tenha servido para entender mais ou menos como funciona o conceito. Então, é um conceito de... Por que eu coloquei essa coisa do... Existe o grupo que diz que não. Existem indivíduos, por exemplo, cristãos, que vão dizer que só Jesus pôde voltar, né, a ter esse contato íntimo com Deus, enquanto os cabalistas vão dizer que não. Isso é algo que qualquer um, obviamente, alcançando as compreensões pertinentes a todo esse universo, cada um de nós pode se tornar então um Cristo, né? Um ser que então retorna a essa fonte. Chegamos ao capítulo 7, que é os diferentes tipos de cabala. Ela vem elencando algumas formas, né? Alguns sistemas, alguns grupos que utilizam a cabala, cada um à sua maneira. Ela vem falando sobre a cabala do judaísmo ortodoxo, que é limitada a homens judeus casados com mais de 40 anos. Então só homens judeus casados e que tenham mais de 40 anos podem aprender essa cabala, porque é uma cabala ligada ali ao judaísmo. O Kabbalah Center, que é bem conhecido, né, que é a cabala aí dos famosos, etc., da Madonna e tudo mais, que é ligado ao sistema luriânico e que tem algumas peculiaridades que alguns acabam por achar superstição, né, como essa questão da pulseira vermelha, água cabalística e coisas desse tipo. A cabala cristã, que foi difundida no fim da Renascença, que acabou sendo então praticada e estudada, né, quando os cristãos perceberam conexões entre o judaísmo e o neoplatonismo. E essa cabala então que também vai influenciar o ocultismo a partir do século XVIII. Então a gente vai ter muito dessa coisa que a gente tem no ocultismo atualmente, né, sempre associado ali à cabala, começando ali pelos anos de 1700 e pouco. A cabala alquímica, que vai considerar as questões ditas pela alquimia como sempre metafóricas. Então os metais, a transformação do chumbo em ouro são entendidas como alegorias, né? Então, para a transformação do espírito e etc. Lembrando que, em termos alquímicos tradicionais, isso não é exatamente isso, ok? Então muita gente fala aí, a alquimia é uma coisa simbólica, o chumbo, na verdade, é a densidade do corpo, etc. O ouro é o espírito iluminado, blá blá. Isso não é absoluto, ok? A alquimia, conforme conceito universal, até porque a alquimia não é exclusiva da Europa, existe alquimia em vários lugares do mundo, existiu, né? Ela era praticada mesmo em termos práticos. Então, até hoje, existem pessoas que têm laboratórios, sim, né, que praticam a alquimia conforme o conceito laboratorial. Isso quer dizer que uma coisa exclui a outra? Não. Estou querendo dizer que o fato de se entender que o chumbo pode ser chumbo mesmo, o metal, exclui a questão espiritual? Não. São coisas interligadas, né? É só a gente estudar um pouco de hermetismo para a gente ver essa questão das correlações, né, de que a matéria e o espírito se conectam, né, e se transformam, etc. Então, falar de alquimia sobre um único prisma é limitar o conceito da alquimia. E aí na página 36 ela fala da cabala da Golden Dawn, né? Aí eu achei interessante a forma como ela colocou aqui. Ela fala assim, a cabala da Aurora Dourada, a ordem hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn. Uma mistura complexa de iniciação, rituais mágicos, rosacrucianismos, egiptologia, metafísica, astrologia e tarô. Fundada no século XIX por S.L. MacGregor Matters e William Wynne Westcott. Ela esqueceu aqui do Woodman. Ficou conhecida com
os ensinamentos de John Fortune e Israel Regardie e se tornou infame com as assustadoras diabruras de Aleister Crowley. Em seguida, a Cabala Toledana, que é uma volta aos ensinamentos pré-luriânicos, se aproxima muito das ideias de karma e lei da atração e etc., e em sua maioria praticada por judeus. E aí ela corresponde também a algumas outras coisas, né, com a Cabala, como por exemplo o Tarô, com seus 22 arcanos maiores, e os arcanos menores, né, agrupados nos quatro elementos. Então, paus, copas, ouros e espadas, cada um relacionado aos 4 elementos, e os 22 arcanos maiores, então, do tarô, relacionados às 22 letras do alfabeto hebraico. Lembrando que isso é uma coisa moderna, ok? Então, fique atento com pessoas que falam assim, o tarô se relaciona desde sempre com a Cabala, então isso explica isso ou define aquilo. Não, isso foi feito intencionalmente, né, de modo que as coisas se encaixassem, porque quando você estuda o tarô e decks mais antigos, eles não tinham essa formação, eles não tinham 78 cartas sempre. Então alguns decks tinham menos de 78 cartas, porque lembrando que a gente está falando que se são 56 arcanos menores do tarô mais 22 arcanos maiores, então formam 78. E nem todos os tarôs antigos, anteriores a essa formação aceita hoje em dia de 78 cartas, tinham esse número. Então às vezes tinham menos de 78 cartas, às vezes tinham mais de 78 cartas. Então, atenção quanto a isso. A maçonaria com o seu simbolismo, a magia que relaciona símbolos semelhantes aos usados na Cabala. E ela conclui esse capítulo então falando sobre as diversas formas de se escrever a palavra. O capítulo 8, a Cabala e a Bíblia, ela vai falar basicamente sobre essa questão que eu expus anteriormente, né, sobre a questão do conceito da criação do universo e do mundo, e as razões para Deus ter criado então o universo, né? Que segundo ela que seria para contemplar a si mesmo na criação. Vem falando ainda sobre Adão Kadmon, né? Que seria o homem perfeito e primordial e etc, que muitas vezes é representado na própria árvore da vida. Então se você vê a imagem de um homem, muitas vezes, né, posto na árvore da vida, em geral aquele ali é entendido como Adão Kadmon, que é esse homem original. O capítulo 9 se chama Cabala na História, que em função de ter sido uma tradição oral milenar, né, é muito difícil traçar então os parâmetros para avaliar quando determinados elementos que compõem a própria estrutura da Cabala e se iniciaram, né? Então essa coisa era passada e era meio que restrita ali ao povo judaico, então não se sabe muito bem, porque não se escrevia sobre, só se falava sobre, então não dá para precisar exatamente datas muitas vezes. Embora vocês vão ver aí algumas pessoas falando de forma mais ou menos precisa. Isso quer dizer que existem elementos históricos que comprovam isso? Não necessariamente, né? Então, sempre quando a gente está falando de tradição oral, é sempre muito difícil avaliar essa questão. Muitas vezes, quando se fala em datas, as pessoas falam baseadas nas suas crenças sobre aquilo, e não porque necessariamente existe de fato ali um documento histórico, etc., que vai comprovar. Isso aqui tem essa data, né? É tão antigo quanto é dito. Ela vem elencando alguns livros que compõem, né, o estudo da Cabala. São livros bastante... são clássicos, né, fazem parte, digamos, do cânon da Cabala. O primeiro é o Tomer Devorah, né, que é a Palmeira de Débora, que é do século XVI. O Sefer Yetzirah, que é o livro da formação. Segundo ela, provavelmente é do século X, mas pode ter 2000 anos. A autoria dele é incerta, e sobre essa questão de 2000 anos, tem gente aí que fala que ele é mais antigo ainda que isso. Então, isso coaduna com aquilo que eu falei anteriormente, né? Vocês vão ver aí gente falando que às vezes tem 4000 anos, etc. Então, por quê? Repito,
O livro surge de forma escrita, às vezes num determinado tempo, mas às vezes ele era passado de forma oral há milênios. Então, né, como saber se quando ele surge de forma escrita é porque aquele indivíduo que escreveu criou o livro ou se de fato aquilo ali vinha sendo passado oralmente há milênios. Não dá para saber, né? É uma questão de crença. Ou você acredita que aquilo ali é milenar ou você acredita que aquilo ali tem o tempo em que aquele indivíduo escreveu. E por fim, o Zohar, o livro do Esplendor, que surge no século XIII na Espanha, mas pode ser do século II. Também é de autoria incerta. Aí aqui eu vou pular os capítulos 10 e 11, que ela chama de Como Interpretar a Árvore da Vida e as Sefirot, porque eles basicamente tratam do que eu já falei anteriormente. Como interpretar, ela vai falar sobre a questão do Adam Kadmon, que é essa questão do homem primordial, né? E a Sefirot, ela vai falar então sobre... Ela vai dar um exemplo de como entender a questão das Sefirot, né? Dando um exemplo de como, organizando um workshop, como isso funcionaria, né? Uma palestra. Se você fosse organizar uma palestra, como surgir... Como associar o conceito da árvore da vida a, por exemplo, o processo de uma ideia, né? Então a ideia surge, então a ideia é Keter, né? E aí, conforme essa ideia, até o ponto que essa ideia se torna um workshop em si, se torna uma palestra, você consegue relacionar isso à árvore da vida, né? Então a gente pulou os capítulos 10 e 11 e vamos então para o 12, que é a Sefirot e a astrologia. E ela vem dizendo que os cabalistas sempre estiveram envolvidos com a astrologia, né? Sempre foi uma coisa que esteve relacionada ali, porque há uma correspondência entre as Sefirá e os planetas. Então, há essa correspondência também que é feita. E obviamente, consequentemente, para a questão da astrologia. Mas que era usada por eles principalmente para responder perguntas, etc. E não era feita de forma tão precisa, porque em tempos mais antigos a gente também não tinha uma pressão tão grande essa questão de hora, né? Então, era feita mais de forma geral, né, para responder perguntas, coisas desse tipo. Então aqui na correspondência nós temos Keter, né, que é a primeira Sefira, que é então relacionada a Netuno, que rege peixes. Hormá, que é todo o zodíaco, é a segunda Sefira, então Urano rege Aquário. Bina, Saturno rege Capricórnio. Daat, lembra que eu falei que tinha uma Sefira que era dentro da montanha? Então, essa Sefirá se chama Daat. É a Via Láctea. E a Plutão rege Escorpião. Resed, Júpiter rege Sagitário. Gevurá, Marte rege Áries. Tiferet, o Sol e rege Leão. Netzar, Vênus rege Touro e Libra. Hod, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Isod, Lua rege Câncer e Malhut, Terra, rege os ascendentes. Então aqui o gráfico de toda essa correspondência. E aí nós chegamos numa partezinha que é um pouco mais complexa. Eu vou ler, não vou aqui falar muito sobre porquê. Lembra que eu falei lá no exemplo da montanha que existiam então as influências, né? Que o topo da montanha era mais próximo do Sol e portanto ele era mais quente, ou seja, o fogo, abaixo as nuvens, então o ar, etc. Isso eu estava fazendo para ilustrar a questão dos mundos, né? Então, por quê? Além da questão das Sefirot, da árvore da vida, é entendido que existem 4 mundos e que esses mundos então reproduzem outras árvores da vida. Então a coisa é um pouquinho mais complexa do que parece. Então, embora esses mundos eles estejam ligados a essa montanhazinha que a gente imaginou, né? Existem as árvores da vida, ou seja, existem as montanhas desses outros mundos, ok? Então,
O capítulo 13 se chama A Escada de Jacó. E aí ela diz assim na página 59. O diagrama da Escada de Jacó é um mapa cósmico que descreve como o Santo dos Santos projetou e criou o universo. Ele demonstra as leis invisíveis da vida, como a dualidade e o karma, e explica os princípios por trás dos planetas, dos anjos, da humanidade, dos arquétipos e do bem e do mal. A escada de Jacó é composta pela repetição da árvore da vida 4 vezes em níveis diferentes. Vou mostrar aqui para vocês então. Aqui. Ok? Essa é a escada de Jacó então. A árvore mais alta, Atzilut, é o mundo do divino, o corpo do ser humano primordial, o Adão Kadmon. Esse é o mundo retratado pelo elemento fogo, é a origem de todas as almas. Somos nascidos da tríade de almas que existe no interior de Atzilut, conhecida como a Casa do Tesouro das Almas. Nossa primeira jornada sai de Atzilut e desce até o segundo mundo. É no mundo da criação e do espírito, conhecido como Briá, que definimos nossa espécie, humanos ou não, e nosso sexo masculino ou feminino. Então, descemos até Yetzirah, o mundo da formação, no qual assumimos nossas características psicológicas para formarmos nossa individualidade. Por último, pelo menos nessa jornada, colocamos nossos casacos de pele e nascemos do corpo físico que habita esse planeta, o mundo terreno, conhecido como Asiá. Em nossa segunda jornada, subimos pela escada, fazendo o caminho de volta, por meio... Então, o que a gente viu até aqui? Que nós descemos, né, por esse processo de formação e nos tornamos aquilo que nós somos. Né? Igual o exemplo que eu dei lá sobre a questão da montanha, que vai então influenciar, vai dar origem, né, vai dar condições para que haja vida na Terra, que então, até então era morta, né? Não tinha vida. Então, quando a água começa a fluir em Malhut, ou seja, no reino, na base, né, tudo floresce, então surgem os seres vivos, etc. E aí isso passa por etapas, né, conforme ela bota aqui. Em nossa segunda jornada, subimos pela escada, fazendo o caminho de volta por meio do autodesenvolvimento e crescimento espiritual. Então é quando o homem que estava lá na base, ele começa a ver que existem pessoas ali que dizem, olha, não dá para voltar, e outros que dizem, olha, dá sim, e nós estamos voltando, né? Nós estamos fazendo esse caminho de volta, ou seja, os esoteristas, os cabalistas, etc. Não evoluiremos muito em nossas primeiras vidas, pois precisamos aprender a viver em um ambiente físico e a entender como a tribo, família, sociedade funciona e onde nos encaixamos nela. Ou seja, essa questão das relações, né, que eu coloquei ali na ilustração, de ouvir as pessoas, de saber se relacionar com elas, de saber as diferentes opiniões, etc. Será que eu volto? Será que eu não volto? O que eu devo fazer? Como é que eu, no período que eu ainda estou aqui, na base, né, como é essa relação com os outros? Eu tenho que sair matando todo mundo ou eu tenho que conviver de forma harmônica com as pessoas para eu tomar minhas decisões, etc. Assim que resolvemos essas questões, buscamos um patamar mais alto, para vivenciarmos a reunião de nossa alma e espírito com o nosso ser completo. Isso é personificado pela Sefira Keter de Yetzirah, que também é Tiferet de Briá e Malhut de Atzilut. E aí, bom, aí vem toda a complexidade da questão, né, que não dá para ficar falando aqui muito, mais aí é esse ponto. Então, o conceito, né, é sempre uma maneira de tentar explicar como as coisas se criam e dar um mapa, um caminho para esse retorno. Porque sim, segundo os conceitos cabalísticos, esotéricos, etc., é possível fazer esse retorno. Existem pessoas que vão dizer que não, né? Mas essas pessoas pertencem a um outro grupo, né? O que nós dizemos é que isso é uma possibilidade. O capítulo 14 se chama Anjos e Arcanjos. Aí na página 69, ela fala assim: a Cabala ensina que os anjos possuem uma essência vibratória inferior aos arcanjos, que por sua vez são parte da grande gama de seres cósmicos que servem ao sagrado, levando nossas orações e mensagens e supervisionando o funcionamento diário do universo. As 9 hierarquias angelicais foram definidas por Pseudo-Dionísio o Areopagita, no século VI da Era Comum, como anjos,
arcanjos, tronos, potestades, principados, virtudes, dominações, querubins e serafins. Na época do primeiro templo, os 4 grandes arcanjos, representados pelos 4 elementos básicos, eram mais conhecidos pela sua descrição, como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, do que por seus nomes. Após o exílio babilônico, esses 4 atributos passaram a ser chamados de Uriel, Gabriel, Rafael e Miguel. Eu não consigo ler isso aqui e não rir, porque, não sei se vocês já viram, tem um meme, uma garotinha, a menina pastora, e ela tem um vídeo dela falando essa coisa. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Na hora dela falar Príncipe da paz, ela fala Príncipe da pai. E isso virou um meme há uns anos atrás, etc. E automaticamente eu me lembro disso. Não consigo não rir lembrando dessa menina. Mas ok, bobeira. Bom. E aí os anjos que são relacionados... Aí ela vem falando dos anjos que são relacionados aos Sefirot, né? Que são o Keter, né? Que é a primeira lá, né? Metatron, relaciona a Metatron. Horma, Uriel. Bina, Cassiel. Daat, Azrael. Hesed, Zadkiel. Gevurah, Ramael. Tiferet, Miguel. Esse Miguel me dá um pouco de incômodo falar Miguel, porque para mim é Michael, né? Se não me engano, Miguel é uma corruptela. É isso. Miguel é uma corruptela de Michael, ou Micael, né? Michael. Tiferet, eu vou colocar como Michael. Netzach, Haniel. Hod, Rafael. Isod, Gabriel. E Malhut, Gaia, ou Sandalfon. Chegamos então ao 15º capítulo, que é o último, né? Que é onde ela vem tratando então de alguns rituais a serem feitos. Então, o primeiro dela é fazendo seu corpo a árvore da vida, que é onde você relaciona cada uma das sefirá ao seu corpo, desenhando sua própria árvore da vida, que tem a proposta de você desenhar mesmo a árvore, né, para fazer uma análise, etc., uma autoanálise ali, criando um ambiente de cura cabalística ou espaço de trabalho, que é para você criar um altar e relacionar os 4 anjos e os 4 pontos cardeais, entoando o nome sagrado, que é sobre entoar os nomes divinos, meditação contemplativa cabalística, que é tipo uma meditação guiada, né, que você idealmente grava, né, depois fica ouvindo para fazer uma espécie de viagem, né? E a celebração de um ritual simples, que é um ritual para ser feito em dupla, né, um casal. E a conclusão dela, ela fala assim, na página 99. As pessoas costumam perguntar para que serve a Cabala. A resposta é que o entendimento da árvore da vida o ajudará a apreciar os atributos conscientes e subconscientes de sua psique e a entender como eles se relacionam aos grandes arquétipos do universo e ao próprio sagrado. O simples contemplar da diferença entre Isod, ego e persona, e Tiferet, o verdadeiro eu, ajudará você a perceber o quanto de sua vida é vivida no automático, de forma robotizada, e o quanto dela é vivida conscientemente. Acredita-se que 95% ou mais de nossos pensamentos são os mesmos que tivemos ontem. Isso é repetitivo e, portanto, isódico. Tiferet é o lugar do novo, em que temos novos pensamentos a repreender, relembrar, reconsiderar. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa uma nova forma de pensar. Então a Cabala, assim como muitos sistemas esotéricos que também se baseiam na Cabala ou não, né, mas em geral, tem essa proposta, né, de você avaliar a sua própria vida, avaliar a si mesmo, né, conhecer a si mesmo, para poder então sair dessa coisa que ela chama aqui de robótico, né, da automação, e poder agir de forma consciente. Então muitos sistemas vão basear toda a sua estrutura
nesse tipo de conscientização, de autopercepção de si, para que então você tenha as rédeas da própria vida, né? E não a vida fazer de você o que você quiser. Que é o que a gente vai considerar para aquelas pessoas que não iniciaram, muitas vezes, a caminhada espiritual, né? Que são aquelas pessoas que estão perdidas em Qiliphot, que é todo o mundo. Lembra lá do exemplo que eu dei, da questão de se aproximar do lago? Então, algumas pessoas estão tão distantes do lago que nem sabe, tão distantes lá do pé da montanha que nem sabe que a montanha e o lago existem. Quero colocar isso também como uma forma elitizada de pensamento, né? Mas como se quem está próximo é melhor, não é nada disso. A questão é que o conceito reside sobre essa questão de estar em processo de autoconsciência ou de total falta de percepção sobre o mundo à sua volta. E aí no outro vídeo a gente vai falar sobre essa questão do Qiliphot e também falar sobre a questão dos caminhos, etc. Então, bom, as Sefirot, elas são ligadas por caminhos, né? E toda essa a Kabbalah é muito complexa, né? Embora simples no sentido da sua universalidade para explicar as coisas, né? Ela tem uma complexidade muito interessante. Bom, as nossas conclusões sobre o livro. O livro começa de uma maneira bem rasteira e bem simples, dando mesmo a impressão de que não vai se desenvolver muito mais do que aquilo ali que é apresentado no começo. Porém, a autora dá essas pinceladas iniciais justamente para abordar as questões mais complexas no final. E o seu desenvolvimento é bastante satisfatório, eu acho que como uma introdução para o tema, né? Ou para quem nunca teve contato com nada disso, eu acho que é um livro bastante interessante. E até mesmo para quem já tem um certo conhecimento sobre, porque acaba sendo também um livro de referência rápida assim, sobre alguns conceitos, alguns nomes, sobre o contexto da história da Kabbalah, etc. Então eu acho um livro bem interessante, é um livro simples, né? E que fala tanto da questão da história, da estrutura do sistema, te dá práticas, né? Te dá rituais a serem feitos, exercícios, etc. Então, embora curto, eu acho ele bem completinho, à sua maneira. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.